Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas. Eu sou a Cris Rajão e hoje eu vou entrevistar uma pessoa assim. Ela é linda, ela é inteligente, ela é muito simpática, ela é excelente profissional. Eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a minha convidada maravilhosa. Bem-vinda ao programa Eu Tô Elas, Valentina Rajão. Obrigada, mamãe. Tudo Ei, bem? Tudo princesa. bom? Gente, eu vou contar para quem não conhece a Valentina, quem ela é. E claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque eu não sou boba. Mas a Valentina tem muito para falar, para nos ensinar. Ela me ensina todos os dias. E Não. eu tenho muito orgulho do Senhor ter me dado a honra de chamá-la de filha. Te amo. A Valentina tem quase 20 anos, viu, gente? O aniversário está chegando. É. Ela é estudante de publicidade, ela é fotógrafa, ela é diretora artística, ela é criativa, né, filha? Diretora Isso. criativa, videomaker, empresária. Agora ela tem a By VR, que é uma empresa maravilhosa que ela está lançando, já Sim. lançou, que conta histórias. Ela vai contar um pouquinho para vocês o que que é a By VR. E ela é filha do Jean e da Cris. Então eu sou a sortuda, a abençoada de ser mãe da Valentina. E eu queria fazer algumas perguntas para ela, mas antes disso, eu queria contar que ela sim, ela conheceu Jesus no ventre, porque sim, eu consagrei a vida dela ao Senhor, mas ela só teve uma experiência assim profunda com o Senhor de conversão aos 18 anos. E a gente vai falar sobre história de vida, sobre testemunho. Bem-vinda, filha. Obrigada, é uma honra estar aqui. Sabe que eu tenho muito orgulho de você por esse projeto e é uma honra estar aqui hoje. Amém. Ô filha, nós já gravamos, né, alguns episódios, na Foi verdade um com um. seu irmão e um seu. É, Quer dizer, você estava me te entrevistando entrevistando. e que foi muito bacana, Pois é. mas muitas pessoas ainda não sabem da sua história, da sua trajetória, de como você chegou até aqui aos quase 20 anos. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque filho de crente não é crentinho. Não mesmo. E como que foi esse seu processo de conhecer Jesus, da sua conversão? Conta para as pessoas que estão ali do outro lado. Então, eu acho que, como você disse, né, eu conheço Jesus desde o ventre e você e meu pai nunca forçaram tanto a barra pra gente, então não tinha aquilo de você precisa, é necessário. Eu acho que, principalmente meu pai, eu lembro que ele falou isso uma vez, que assim, ele preferia que a gente tivesse o nosso processo e convertesse de verdade mais tarde do que ter filhos que não ardessem o coração por Jesus. E hoje em dia eu vejo que foi uma decisão muito sábia. Então eu já tinha conhecimento, eu acho que eu vi uma criança muito crente, e quando eu fiz uns 10 anos, 11 anos, eu comecei a questionar muitas coisas, no sentido de, eu acho que muita coisa, às vezes, lá em casa a gente sempre vê o exemplo, mas talvez não tivesse sido sentado para explicar, e eu fui começar a querer ver o porquê que aquilo era o certo e as outras coisas não eram. E eu virei uma pessoa muito mística, dos 11 até uns 16 anos, mais ou menos. E eu gostava muito de tudo isso. Enfim, você dava uma surtada de vez em quando, falava que ia me deixar de castigo, mas nunca deixou de verdade. E quando eu fiz 18 anos, eu acho que muitas coisas mudaram, os processos foram mudando. Eu já orava, eu já pedia as coisas assim, uma coisa ou outra para os outros, para Deus, nunca para mim. Só que eu não tinha interesse de ir atrás. E eu já tinha ido atrás de todas as outras religiões, não ir atrás ativamente, mas de pesquisar. Então eu gostava de entender o que que aquelas outras pessoas acreditavam, por mais que eu não tivesse nenhum interesse e tudo mais. Eu estudei algumas religiões, menos o cristianismo. E aí eu falei assim: "Ai, gente, só falta o cristianismo só para falar que eu já estudei? Vou estudar aqui". E como você fala, a palavra do Senhor não volta vazia. Eu comecei a estudar um pouco da origem, entender. Eu acho que foi quando também eu acabei com essa loucura de ensino médio, eu fiquei um pouco mais presente dentro de casa, então eu via mais ainda essa vivência, tanto sua quanto do meu pai, da minha avó, e era uma vivência muito ativa, então era meio difícil de fugir daquilo. E nesse processo, a minha madrinha descobriu que estava grávida. E quando ela descobriu que estava grávida,
teve uma coisa assim que eu falei assim: ah, não, então, gente, provavelmente eu vou ser madrinha, porque senão ela vai quebrar uma linhagem de madrinhas na família. Ela nem tinha me falado nada. Ela foi me contar depois que a minha filhada nasceu. E aí, quando a gente descobriu que ela estava grávida da Angelina, eu já me considerei madrinha, eu já me auto-intitulei. E eu tive uma madrinha, que é a Dindy Kel, que foi essencial na minha vida emocional, espiritual e tantas outras áreas. E ela é uma das mulheres mais crentes, assim, que eu conheço. Ela é um exemplo de temor a Deus, de consistência. E eu falei assim: meu Deus, se eu for madrinha dessa criança, ela vai ter uma madrinha que, quando ela me perguntar. E aí, no que eu acredito? Eu vou falar: ai, desculpa, eu tava ocupada lendo horóscopo. Então eu falei: não tem como eu fazer isso. E eu comecei a estudar um pouco mais da Bíblia. Só que completamente despretensiosa. E lembro que um dia eu cheguei no meu quarto e falei assim: Deus, olha, que eu sou assim, Deus, olha, eu não sei o que não é, eu não vou abrir mão de nada. Eu vou continuar acreditando em tudo que eu acredito. Eu estudei muito, eu tenho convicção dessas coisas. E eu não quero um testemunho. Eu não tô afim de ter um testemunho. Porque lá em casa, o testemunho era: ai, fulano teve 500 problemas, quase morreu e agora tá ótimo, que bênção, converteu. E eu falava: meu Deus, eu não quero isso. Então eu falava: olha, eu não vou querer um testemunho, eu não vou abrir mão de nada, mas tá aí, né? Como se Deus fosse assim, tô te dando essa oportunidade. Só que eu falo que Deus é muito bom, ele sabe do nível que nosso coração é duro. E eu sou muito intensa, então na outra semana eu também já não tinha mais mão de nada, já abri mão de tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conseguiu perceber, a partir da sua real conversão, que quando nós amamos alguém profundamente, a gente quer que o outro tenha o que a gente tem, que é essa intimidade com Deus? Uhum. E outra coisa, você crê que o exemplo faz diferença? Porque você está falando aí, né, você citou o exemplo da Dindikel, o nosso exemplo de atividade Uhum. mesmo em busca do Senhor, o exemplo faz diferença? Faz toda a diferença, porque eu percebi nessa minha jornada, eu vivo falando isso lá em casa, que até hoje o meu processo de conversão é uma coisa é natural, é leve, foi tudo que eu pedi pra Deus, porque ele sabia que meu coração ia ser tratado desse jeito. E até hoje eu aprendo muito. E quando eu vi que eu falo hoje em dia, que meu processo, eu nem sei qual que foi realmente a virada de chave. Quando eu vi já era aquela minha vida, quando eu vi eu já estava buscando, foi porque os princípios já estavam dentro do meu coração. Eu nunca abri mão deles. Então, não tinha uma vida para abrir mão. Eu nem essa questão às vezes, sei lá, mentira. Lá em casa não podia falar mentira de jeito nenhum, era um crime. Então, não teve essa coisa tão grande. Deus ainda foi muito bonitinho comigo, que eu reparei há pouco tempo, que às vezes alguns processos doloridos, ele foi tratando comigo antes da minha conversão. Então, ali antes de eu converter, alguns meses antes, já foi afastando algumas pessoas, mudaram um pouco as influências, a minha cabeça foi mudando um pouco. Então, esse exemplo do que é certo, do que é errado, do que nós acreditamos, do que a gente acredita aqui em casa, de como que a gente trata as pessoas, de como que a gente trata a nossa fé. Eu falo assim, por mais que eu fugisse daquilo, quando o bicho apertava, eu tinha uma certeza. Quando a gente era criança, você falava com a gente: "Gente, se um ladrão chegar pra você, vocês falam assim: 'Tá repreendido em nome de Jesus'". E aquilo na Era minha assim mesmo. cabeça era como se o ladrão fosse, puf, sumiu, entendeu? Ai, gente, e eu ainda acreditava naquilo. Então, pra mim, eu andava na rua, porque na hora que um ladrão chegasse, eu ia falar: "Tá repreendido em nome de Jesus", e ele tinha que sumir. E hoje em dia eu vejo a Ou seja, autoridade que isso é isso fé tem. e é uma confiança e uma segurança, Aham. tanto no Senhor, querendo ou não, Uhum. como no que os seus pais te diziam, Total. né. Então eu vejo esse exemplo que pra mim foi uma coisa que eu acho que foi essa fase ali da adolescência de rebeldia. Eu nunca tive essa fase com você, com a minha família e tal, a gente tipo: "Ai, nossa, que preguiça, que saco". Então eu decidi ter essa fase com essa questão, espiritual, que era tipo: "Não, isso daqui é um saco, não acredito nisso, é muito chato, e é um outro lado que eu quero, é um lado mais cool, entendeu, uma vibe melhor". Então assim, hoje em dia eu vejo que tem obviamente um lado. Talvez a forma que principalmente a grande mídia, a mídia mesmo, a internet, as redes sociais, é pregada, talvez até pelos próprios cristãos,
afasta muito. Então eu falo, talvez se eu fosse uma pessoa sem conhecimento nenhum, vira e mexe eu vejo alguma amiga vem me falar, tipo, pô, vi isso na internet, é isso mesmo? Eu vou pro inferno? Então, assim, é muito delicado quando a gente vai falar de Deus, principalmente, e de Jesus, principalmente para pessoas que não têm uma fé pré-estabelecida, porque até que ponto você está condenando essa pessoa por não saber como falar daquilo com amor? E eu vejo que esse exemplo foi o que acalmou meu coração e a leveza com que você e meu pai explicam sobre a palavra de Deus. Quando eu decidi entrar nesse processo, vocês não julgaram. Quando eu era ainda sou muito baby na fé, mas quando eu era mais baby na fé, vocês nunca quiseram falar que vocês tinham mais autoridade, que vocês tinham mais conhecimento do que eu. E qualquer estudinho pequeno que eu fazia sobre a palavra, vocês acolhiam aquilo com amor e queriam ensinar, e não por serem superiores, e sim com esse amor de Cristo. E eu vejo tanto que isso fez diferença na minha vida, e por eu ver essa diferença na minha vida, eu queria fazer essa diferença na vida da minha filhada. E quando Glória a ela Deus. nasceu, pra mim só foi mais daquilo, porque antes ela estava na barriga. E aí foi mais daquilo, e começou porque, não, eu preciso orar pela minha filhada. E depois foi mais daquilo de, nossa, eu quero ser exemplo, eu quero poder passar o que eu aprendi, eu quero poder falar, eu quero, sabe? E você tem visto muitas mudanças na sua própria vida? Porque, nós temos personalidades, identidades muito diferentes, cada pessoa é de um jeito, né. E você tem seu jeito mais intenso, mais profundo de buscar as coisas, de mergulhar naquilo ali, e tá tudo bem, né. O Senhor Uhum, conhece o nosso coração, sabe das nossas dificuldades e também das coisas boas, como Ele vai usar aquelas aham. características a favor dele. Mas a sua identidade, quem você é, a sua personalidade, eu sei que você sempre teve muita busca de um autoconhecimento, mas você tem visto mudanças na sua própria vida a partir desse processo de conversão? Muitas. Eu acho que, assim, não tem como. Eu estava lendo em Efésios hoje, inclusive, que não tem como você conhecer Jesus, acreditar em Jesus e ter a mesma vida, os mesmos costumes, enfim, é impossível. Só que acho que o principal, assim, que eu fui mudando, eu vivi, acho que no início, um processo que era um embate entre o que eu achava que era mulher cristã e o fato dela ser o contrário da minha personalidade. Porque eu falava: "Gente, pelo amor do Senhor Jesus, como é que eu vou conseguir ser uma mulher calada, quieta, muda, que acha tudo lindo, que aceita qualquer coisa", e que isso porque era essa a ideia que eu tinha. Quando eu abri ali o Instagram e o TikTok, era isso que falavam. E até hoje, em várias coisas de mulheres, inclusive maravilhosas, quando vão falar sobre a mulher cristã, é sempre nesse sentido, que é muito parecida com você. Tipo, então eu acho que eu não tinha nem outro E você exemplo. sempre falou, né, que Aí essa eu mulher falo: de Provérbio "Gente, 31, ela não nossa, misericórdia, não, ela chegar e existe, o mais alcançar perto que tem é você, e eu ai, vejo que sou eu, você misericórdia. é uma de cada lado". Então, assim, eu acho que depois, quando eu fui entendendo sobre como Deus usa cada personalidade, como Deus vai tratando cada uma das nossas dores, das nossas dificuldades, e o tanto que, se Deus me fez, a gente tem que, né, identificar o que que é realmente da nossa personalidade e o que que nós nos tornamos, e a gente fica passando pano pra isso. É igual quando eu fico falando com você, eu falo, pô, a gente tem TDAH, não é desculpa pra eu esquecer um acontecimento, pra eu esquecer de fazer alguma coisa importante, não pode ser uma desculpa. Então, é que eu sou assim mesmo. Isso eu tive que parar, porque eu tinha essa síndrome de Gabriela, e eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Então eu tive que parar, ainda é difícil pra mim, abrir mão de muita coisa. Só que eu acho que o maior processo em relação a isso que eu vivi foi entender que se as minhas características, eu sou mais comunicativa, eu sou bem sincera, eu não vou ser uma pessoa que eu vou chegar pra você e vou mentir e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu falo, então às vezes que se Deus me fez de um jeito, ele vai me usar daquela forma. Ele vai, claro, me moldar ali, tipo um jarrinho de barro mesmo, ele vai me moldar, só que ele vai me moldar a partir das características que ele fez. Se eu sou uma pessoa comunicativa, expressiva, que eu falo as coisas de uma forma talvez incisiva, ou se eu falar as coisas de uma forma mais direta, ele vai usar essas coisas, senão ele não teria me feito de outro jeito. E é impossível a gente querer fazer um molde para todas as mulheres precisam ser assim, não vai acontecer. A gente Glória a precisa ter doçura Deus. da nossa forma. A minha doçura é diferente Se da o sua Senhor doçura. quisesse que fôssemos todas iguais, ele teria Ele tinha feito feito, as todo mundo pessoas duvidam igual. da soberania de Deus. Se ele quisesse ter feito todo mundo igual, ele tinha feito porque ele é Deus, entendeu? Então, hoje em dia, eu sei que tem muitas coisas que são minhas, Valentina, ser humano, e tem coisas que foi
Deus que fez. E eu acho que a gente tem que identificar essas coisas, de o que eu construí ao longo desses anos, que isso eu preciso mudar, e o que Uhum. foi Deus que fez da minha personalidade, que ele quer usar, que eu posso ser usada a partir disso, e isso é o que eu mantenho e vou tentando realmente moldar ali, de acordo com, Ô né? filha, você é muito jovem, né, ainda não tem nem 20 anos, Sim. e está vivendo vários processos, e da infância, a gente vai crescendo, adolescência, entrando na fase adulta, são Uhum, muitas mudanças, e às vezes quem está de fora, os adultos pensam assim: "Ah, ela nem teve dificuldade nenhuma, ela é uhum, privilegiada, ela nunca passou pelas lutas que muitos adultos já passaram", só que não funciona bem dessa forma. Cada um tem sua luta de acordo com, a idade, com o tempo que vai passando. Como que você lidou com as suas lutas, com as suas dificuldades? Como você lida? Hoje em dia eu tenho certeza que você vai aos pés do Senhor, mas sei que muitas vezes não é fácil, né, para um uhum. adolescente, para alguém que está passando por essa fase e virando adulto. Eu sei que são muitas ansiedades, muitos pensamentos do que está por vir. Como que é isso na sua cabeça? Então, eu acho que é válido ressaltar que realmente eu fui uma criança, uma adolescente, sou uma jovem adulta extremamente privilegiada. E isso diferencia muito as minhas dores e as minhas dificuldades. Eu tenho certeza que os meus processos são muito mais fáceis e muito menos doloridos do que da grande maioria dos adolescentes. E eu sou muito grata a Deus por isso. E a gente tem que reconhecer esse lugar de privilégio que a gente está e a gente tem que entender que eu, pelo menos, não concordo disso. Ai, não existe dor maior que a outra. Existe dores maiores que outras dores, porque tem dores minhas, Valentina, eu como ser humano que conheço as minhas dores, eu sei que eu tenho dores maiores, menores. E eu sei que não é nem comparável à dor de um adolescente, de um jovem adulto menos privilegiado que eu e das minhas dores. Mas não me isenta de viver alguns processos. Eu tive um processo que eu comecei com 8 anos, eu tive um transtorno alimentar que durou 10 anos. Então, com 18 anos que eu comecei a ser curada disso. Foi um processo muito difícil, porque essa luta que além de uma questão de peso, além de uma questão de vir uma coisa de autoimagem. Então, chegou um nível da minha bulimia, por exemplo, que não era mais só pensando no meu corpo, era uma forma, quando eu me sentia culpada, era uma forma de punição. Então, se eu me sentia culpada por alguma coisa, eu me cobrava muito, me sentia culpada por alguma coisa, então eu descontava na bulimia. Ou então, se eu passava por alguma coisa que me fizesse sofrer e etc., aí eu tinha anorexia e era realmente uma forma de eu punir meu corpo. E foi quando eu entendi que, tipo assim, o meu corpo ele era um meio, entendeu? Eu precisava ter cuidado com ele da mesma forma que eu tinha com as outras coisas, que eu comecei a ter cuidado com a minha mente, comecei a me entender, que eu comecei a facilitar esse processo. Não é fácil. Esses dias eu estava chorando por conta da mesma coisa. Eu acho que é para sempre isso, mas pode se tornar mais fácil. Eu acho que o maior processo que eu vivi e que eu acredito que da maioria dos adolescentes da minha idade também tenha sido nessa coisa da saúde mental, de até onde, como que eu vou aprender a lidar com aquilo. E eu vivi isso com 13 anos, 12, 13 anos, eu falei, eu quero aprender a lidar com aquilo, e eu comecei a estudar isso muito profundamente. Eu queria fazer psicologia, queria estudar neurociência, minha prima fez, eu admiro muito ela, com certeza isso também influenciou. E eu comecei a estudar tanto daquilo que eu comecei a me entender também, entender como é que funcionam esses meus sentimentos, e foi ali a hora que eu falei, pera, então, eu cheguei num nívelzinho que eu consigo entender o que está acontecendo dentro da minha cabeça e não deixar aquilo me consumir. Então, eu acho que tem essas dificuldades, e eu acho que isso foi uma grande conquista para uma jovenzinha, para uma criança, para uma adolescente, que foi ter entendido esses processos e não deixar aquilo te consumir, porque ainda tem. Ainda fico mal quando, às vezes, quando eu olho no espelho, às vezes eu ainda fico mal, às vezes eu ainda tenho ansiedade, às vezes essas coisas, só que isso não me consome mais hoje em dia da forma que me consumiu alguns anos atrás. E eu acho interessante a gente ressaltar, né, já que você citou o TDAH, como às vezes é complexo, por mais que a gente não possa se prender num diagnóstico, Uhum. a gente entender que nós temos algo que nos faz diferente e que talvez o que nos faça diferente, pessoas usarão, como se não fosse ao nosso favor.
foi o que você passou no final do ensino médio, que você não queria fazer, né, você já sabia o que você queria fazer da sua vida, e existia ali naquele meio todo um desejo que todos fossem padrões, né, que Uhum. seguissem um padrão. E isso foi difícil para você, mas você conseguiu superar. Foi. Foi difícil, assim, o final do ensino médio foi difícil, porque eu nunca fui muito fã das matérias em si ali da escola, porque eu tinha muita dificuldade. Então, assim, eu estudava coisas por fora e, nossa, eu me aprofundava muito nas coisas por fora. E ali, quando chegava química, matemática, física, eu não entendia nada, e eu achava um absurdo. E na época eu queria ter uma voz ativa, então eu criticava o sistema educacional brasileiro, eu queria falar. Então, assim, eu acho que, obviamente, por ser uma fase muito intensa, que é a fase, inclusive, que o meu irmão tá passando agora, eu tinha 17 anos, que, gente, não sei se vocês sabem, mas adolescente é igual cachorro, um ano são 7. Então, assim, faz 2 anos, isso, 2 anos não tem 14 É anos. Vocês que verdade. estão aí mais velhos e se adequaram, pra gente é igual cachorro. Então, assim, foi um processo que era tudo muito mais intenso também. Era muito intenso eu ter que passar em química, e aí eu tirava zero e eu falava, mas quem falou que eu sou burra? Minha mãe falou que eu sou tão inteligente. Então, assim, são processos, eu acho. A gente não pode se colocar numa caixinha. Eu acho que hoje em dia tem muito essa desculpa de eu tenho TDAH por isso. Às vezes, assim, até esse diagnóstico de TDAH em massa é até complexo, porque eu vejo muita gente que só é distraída e fala que tem TDAH. Não é assim. Se eu pudesse escolher não ter TDAH, eu não teria, mas eu nunca, as pessoas nunca vão me ver criando um debate em relação a isso, porque eu acho que é muito singular, é um processo muito singular, que cada um passa pelo seu e que não pode ser uma desculpa. Eu sou péssima em responder as pessoas pelo WhatsApp e eu nunca vou falar que é culpa do TDAH, a culpa é minha. E eu era péssima na escola e não era culpa do TDAH eu ser péssima na escola. Eu não tinha interesse naquelas matérias, é óbvio, o TDAH não me deixava concentrar. Mas nas Uhum. outras coisas eu concentrava. Eu também tinha aquele lado que eu malandrava para um lado, eu preferia uma coisa mais assim, eu queria dar não queria tanto aprender. Então, assim, tem esse processo, eu acho. A gente não pode nem entrar pro lado do vitimismo, porque eu acho que senão a gente se perde muito, porque a única pessoa que perde sendo vítima somos nós. O resto não tem nada a ver com isso. A gente só perde. E eu acho que, por outro lado, tem isso de realmente a gente ver. Acho que o diagnóstico liberta, porque você fala, não é um diagnóstico para falar, então eu posso ser horrível porque eu tenho TDAH. É o seguinte, eu tenho TDAH, então eu tenho mais dificuldade de prestar atenção e eu sou mais agitado. O que eu preciso? Tomar um calmantezinho, porque ninguém dá conta, e eu preciso, então, focar cada vez mais. Não é tipo assim, então eu posso, ó, tem uma carta, tá liberada para focar menos. Não, eu tenho que focar mais. Então, é isso. Vamos entrar num assunto que eu já estava doida para a gente entrar, né? Esse novo processo da sua vida adulta. Você agora é uma empresária, você Tô. criou a ByVR, eu vi o seu empenho, a forma como você projetou aquilo tudo ali, pediu conselhos, porque eu creio que o conselho é algo muito importante para a gente entender os processos de quando a gente Uhum. está criando algo. E a ByVR é algo que conta histórias. Isso. E o seu pai sempre me ensinou muito desde o início do nosso namoro, ele sempre gostou muito de histórias, das histórias de vida das pessoas, Uhum. desde as pessoas, né, do interior, até a história realmente do Brasil, a história do mundo, até a história de alguém que está ali do nosso lado, de um familiar. E eu creio que você herdou muito isso, esse desejo de contar histórias. E a gente estava até falando sobre quão importante é nossa história. Me conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia do storytelling, de contar a história das pessoas, de fotografar, trazer esse dom que o Senhor te deu de identificar imagens. Me Uhum. conta isso agora. Então, eu sempre fui apaixonada, completamente apaixonada por histórias, de modo geral. Eu fui uma criança que amava histórias, eu criava as coisas na minha cabeça, eu tinha um mundo na minha cabeça. Eu brincava de boneca, eu falo que eu não brincava de boneca da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu brinquei de boneca, que eu lembro, dos meus 7 aos meus 10 anos, sem parar, nunca parou. Porque era envolvente aquilo pra mim, eu me envolvia, eu nunca vi graça em joguinho de telefone, em filme, porque as histórias que eu criava pra mim eram muito grandes. E crescemos sempre com meu pai, contando história de tudo, as histórias das músicas, as histórias das pessoas, e lenda, enfim, tudo. E isso daqui também é uma grande contação de histórias. Eu cresço com
historiadores. E a ByVR foi esse amor que eu descobri pela publicidade. Quando eu era pequena, eu queria ser diretora de cinema. Quis ser Não, era muito engraçado. A gente perguntava para as outras crianças, né? O que que você quer ser? Muitos, professora, veterinária, médica. Eu falava, Valentina, o que que você quer ser quando você crescer? Você falava comigo, diretora de Eu cinema. queria ser diretora de cinema. Então, eu queria ser diretora de cinema. Eu amava brincar ali no iMovie e tal, enfim. E ainda descobrindo ali as áreas da publicidade, eu já tinha essa vontade de agir. Hoje em dia o mercado é muito competitivo. Eu falava, não quero começar só com 22 anos e tal. Obviamente eu sou muito nova, só que eu tinha essa sede, assim. E a ByVR surgiu por duas necessidades. Ela foi se aprimorando, então, assim, no início era uma coisa que eu fui desenvolvendo. Não cabe agora aqui contar que o nosso tempo é curto, mas veio primeiro com a necessidade das marcas. Eu acho que com o digital sendo extremamente importante nas empresas hoje em dia, e além disso, as pessoas não sabendo mais como se adaptar, e quando elas aprendem a se adaptar, elas não sabem acompanhar, as pessoas estão se perdendo muito no e agora? Como que eu me conecto? Como que eu não me conecto? O que é que eu faço para me conectar com os meus clientes, com os meus consumidores no digital? E a partir disso, há uns 2 anos atrás, tinha muito aquilo das fórmulas secretas para você crescer no digital, para você se conectar, para você ganhar seguidor, para você ganhar público. E hoje em dia essas fórmulas elas não funcionam mais. Porque a curadoria, tanto das redes sociais quanto das pessoas que estão consumindo, ela é muito maior. É uma curadoria muito mais específica. Então, as pessoas começaram a consumir cada vez mais propósitos, as pessoas querem comprar propósitos, as pessoas elas querem comprar histórias, as pessoas elas querem comprar identificação. E eu via que as marcas não estavam sabendo fazer isso. E nessa de conversa vai, conversa vem, na época que você era blogueirinha também, que eu te acompanhava em alguns provadores, Missionária virtual, hoje em tá? dia. Mas eu via que as histórias, elas tinham marca, que você falava, nossa, não sabe como é que fulana começou, como é que ciclana começou. E isso também, quando eu começava a procurar, tudo tem uma história. E as pessoas, quando a gente pergunta as histórias para elas, muitas vezes elas se deparam com, uma história é isso, tá, aconteceu. E aí você fica assim, cara, mas é isso, é uma coisa muito grande, tem como você fazer coisas incríveis com isso. E além disso, as pessoas perderam muitas vezes a paixão pela própria marca. Então, o propósito da ByVR hoje em dia são dois. É contar histórias, te ajudar a contar a sua história para os consumidores e te fazer se apaixonar de novo pela sua história. Porque uma pessoa apaixonada pela própria marca, apaixonada pelo que vende, convence de qualquer um a comprar, entendeu? E aí a gente estava falando, vindo para cá, como as pessoas não se enxergam muitas vezes como uma marca. Nós somos uma marca e temos que ter consciência de qual a marca que nós queremos deixar no mundo. Isso. E ontem a gente conversando um pouquinho sobre esse bate-papo, a gente também falou como Jesus ele deixou essa marca tão maravilhosa, uma identidade tão, tão firme e uma rocha para nós, e como a palavra de Deus é pura história. E aí você estava discorrendo sobre isso. Me conta sobre isso, essa marca que nós vamos deixar, que é o nosso legado, e sobre essa história linda que Jesus, essa conexão aí. Então, primeiro nós somos marcas, todos nós somos marcas, principalmente, assim, Cris Rajão é uma marca, o programa Eu Tu Elas é outra marca, a gente acha às vezes que marca está associada a negócio, e nem sempre é, apesar de que todos os networkings que a gente faz ao longo da vida é uma forma de fazer negócio, quem sabe um dia. Então, a ByVR antes ia ser muito para negócios, e com essa visão sobre pô, não, pera, a gente não pode atender só negócio, porque as pessoas são marcas, um casamento é uma marca, um nascimento é uma marca. Então a gente precisa ensinar as pessoas a marcarem, ajudar as pessoas a marcarem. Então esse é o nosso propósito, nós fazemos storytelling, a gente faz a criação da narrativa, a produção, que é realmente de discorrer todas as oportunidades que a gente pode, que é realmente para redes sociais e tal, tudo que a gente pode se adentrar ali dessa história, e depois a aplicação, que é como que a gente aplica isso para uma audiência, e também fazemos produção audiovisual, direção criativa e fotografia, por enquanto. E nisso,
tanto um nascimento de uma criança é tão marcante aquilo que precisa ser registrado, precisa ser marcado da forma certa. É o que nós acreditamos. E isso é feito sempre a partir de uma história, porque nós somos coxas de retalhos. O que eu estava falando com você, né? Que eu falei assim, mamãe, como é que faz uma coxa de retalhos? Ah, as pessoas compram vários tecidos para fazer roupa e com o que sobra, elas vão. E eu até te expliquei, né, que antigamente ficavam sobrando tecidos de vários vestidos ou Aham. coisas que as pessoas tinham, sobravam os retalhinhos e uma hora eles Uhum. juntavam tudo É. para fazer essa colcha. E nós somos isso, e quando a gente aprende a explorar cada pedacinho dessa coxa de retalhos, tudo muda, e a Baiver é a mesma coisa. É uma coxa de retalhos, desde esse meu sonho de infância até a vida dos meus pais, a vida de. A gente tá acabando já? Não, tem muito tempo ainda pra A gente gente- discorrer. na vida dos meus pais e tudo mais. Isso tudo foi criando esse desejo no meu coração. Eu amo pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas de todos os jeitos. Eu tenho amigas de 10 a 80 anos. Então, assim, eu sou louca por histórias, eu sou louca por pessoas, eu sou louca por narrativas. Eu gosto de discorrer aquilo, eu ficaria horas ouvindo. E o que eu falo é que eu só comecei, voltando um pouquinho da minha conversão, eu só comecei a entender a Bíblia, eu só comecei a entender quem Deus era e só comecei a sentir aquilo quando eu comecei a tratar a Bíblia como um grande livro de histórias. E eu gosto das coisas mais organizadas, então para mim é ainda muito fácil, porque organizado por capítulos muito específicos para mim é um alívio. Mas eu falo que a gente duvida da grandiosidade de Deus, a gente coloca Deus numa caixinha. E que, se Deus quisesse ter feito todos os seres humanos já com a cabecinha pensando, nossa, tá bom, já tivesse nascido com a ideia de tudo o que era Deus e sabendo tudo que Deus tinha feito, Deus teria feito isso, porque Deus é Deus, ele pode qualquer coisa. Só que Deus preferiu fazer as coisas por etapas e com pessoas reais, com pessoas que erram, com pessoas que falham, com pessoas que acertam e criar tudo aquilo, escrever tudo aquilo para posterioridade poder ter uma visão, talvez, de identificação, de sensibilidade. Deus sabia que se ele chegasse com um sentimento que seria o sentimento que eu tenho ao ler a história de Esther, é diferente do seu sentimento ao ler a mesma história. O jeito que a gente vê cada personagem, cada vez que a gente lê, é um sentimento diferente que a gente tem. Quando Deus manda fazer algo, às vezes pra gente toca num lugar que pro outro não tocou. Então, quando Deus decide criar uma história e falar a minha posterioridade será ensinada através dessa história que eu criei ao longo dos anos, é muito grandioso e é muito genuíno. E eu acredito muito no poder das histórias por conta disso, e principalmente, que nem eu te falei ontem, se Deus quisesse ter feito o mundo em um estalo e já mandado Jesus um segundo depois, ele teria feito. Só que ele sabia não, né? Ele quis construir isso para que nós, meros seres humanos, a gente precisa de explicação, nossa mente é pequena, nossa fé é muito pequena. Então ele sabia que a gente precisava que aquilo fosse palpável. A gente tem fé, mas a gente precisa dessa coisa palpável. E a Bíblia é uma história palpável para nós. Ela é Histórias são viva, né? palpáveis. Ela é É o lindo que viva. ela é viva. O Ela é Espírito Santo viva. vai soprando, ele vai contando aquela É história ali lindo pra porque gente. quanto mais a gente lê, mais a gente se sente. Eu falo, né, pelo menos eu sinto que eu tô assim, que eu ainda não sou nada, que eu vou precisar. Eu falo, gente, Jesus vai ter que esperar muito pra voltar. Porque pra eu conseguir alcançar o reino vão ser uns bons anos de caminhada. Só que além disso, a gente também se identifica com as dores. Ontem você pregou sobre sentimentos, com os sentimentos que aquelas pessoas estão vivendo, com o tipo de história que aquelas pessoas estão vivendo. E eu falo, eu me identifico com os personagens da Bíblia tão, às vezes, até não explorados. E isso diz muito sobre a gente. Eu não vou me identificar, tem gente que se identifica, né? Às vezes é com uma história grande, tem outros que se identificam com uma história pequena. Então aquilo é tão vivo e tem essa gama de narrativas diferentes e de personagens diferentes para que não fique nenhum sem se identificar com aquilo. Porque a palavra de Deus não é que ela não volta vazia para mim, ela não volta vazia para ninguém. E para ela não voltar vazia para ninguém, precisa tocar todo mundo de alguma forma. E nós Amém, somos que tocados de lindo. formas diferentes. Isso é a Glória a importância de Deus. histórias para mim. Eu ia te perguntar isso. Você acha que as pessoas têm noção? Porque eu nunca ouvi a história, por exemplo, do meu bisavô
contada por ele. Nós não tivemos acesso a esse recurso. Hoje em dia nós temos como deixar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, a nossa própria história contada. Então, o que eu sei da história do meu bisavô, que inclusive eu acho super interessante e deve ter sido muito mais interessante, muito mais cheio as narrativas devem ter sido muito mais profundas e a gente não teve acesso. Muitas vezes as pessoas não têm noção da importância da própria história e da história dos familiares que estão ali ao redor. Você acha que as pessoas têm percebido isso? Que a sua história. Porque você fala assim, não tem história nenhuma para contar. É óbvio que todo mundo tem uma história para contar. Por mais que não seja talvez agradável de contar, Uhum, porque ali estão dores, é um mix de coisas, essa colcha de uhum. retalho está ali dentro. Mas você acha que as pessoas estão começando a perceber a importância da própria história e que aquilo ali pode ser deixado para tanto aprendizado? Então, eu acho que, com certeza, as pessoas elas não estudam o storytelling antes de começar a querer fazer ou começar a querer colocar em prática. Eu acho que as pessoas veem o storytelling como uma coisa muito de mídias, de redes sociais, o que não é verdade, porque quando foi criado não fazia nem tinha ainda o suspiro do boom que são as redes sociais hoje em dia. E eu acho que as pessoas estão levando para esse lado. A gente tá numa geração onde a gente gosta de saber da história de 15 segundos dos outros. Ou a gente também tá numa tendência agora, que é essa tendência da catástrofe. A gente quer saber do povo brigando, a gente quer saber do que vai acontecer de ruim, a gente quer saber de fofoca, polêmica e tudo mais. E a gente não se atenta a essa mesma sede, porque isso é uma sede de uma história, isso é sede de narrativa, e a gente não consegue colocar essa sede para ir buscar outros tipos de histórias. Eu acho que com o podcast isso ajudou muito. As pessoas estão mais abertas para ouvir. E acredito que esteja sendo ensinado, só que isso precisa ser colocado em prática. Então, assim, os quadros da BaiVR, que vão ter quadros no nosso Instagram, a gente tem um que chama Entre Gerações. Ele é muito além de um bate-papo entre diferenças de gerações. É para realmente incentivar uma menina de 15 anos ou uma mãe de 40 e tantos anos a chegarem. Talvez para a filha. A gente não sabe a história dos próprios. As pessoas não sabem a história dos próprios filhos, não sabem a história dos pais. E fala assim: aqui, qual que é a sua história? Me conta, o que, que você pensa sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? E por que você tem uma opinião sobre isso? Porque às vezes, nesse aprofundamento de o que é e tudo mais, a gente vai descobrindo um outro universo. E eu acho que as pessoas ainda não sabem contar histórias. Eu acho que as pessoas estão mais sedentas para ouvir, mas elas não estão sabendo contar. E isso, inclusive, milhares de livros, tanto de realmente negócios, até de marketing, até de publicidade, até de storytelling, falam que quando você domina a arte de contar histórias, você domina qualquer coisa. Então, a importância que eu acho que foi um método que eu criei, que chama, para a BVR, que chama Me Conta Essa História, que é da escutativa. Essa escutativa, o que ela é? Muitas vezes, se eu te mandar um briefing pelo Docs e falar aqui, escreve pra mim aí sua história, que eu vou fazer uma coisa bonitinha com ela, e aí eu vou fazer um storytelling e vou te entregar isso. Isso não é suficiente pra mim. Porque quando eu tô aqui, eu tô te enchendo de perguntas, você vai discorrer o olho no olho em áreas que você nem sabia que podia fazer parte dessa história. Então, o método Me Conta Essa História nada mais é do que sentar cara a cara com alguém e falar assim: conta tudo. Como é que começou? E aí a pessoa vai fazendo alguns detalhes que ela não percebe que é um detalhe, e aí você vai nesses detalhes. Peraí, mas e aí, o que você sentiu em relação a isso? Mas como é que veio essa ideia? Quando você vê a pessoa já tá, essa ideia veio, porque o meu pai, quando eu tinha 10 anos. Então, isso é a importância pra mim. Eu acho que as pessoas, elas precisam entender que não interessa se a sua história, pra você, é só, ai, casei e tive filho. Ou então, formei minha empresa e é isso. Não é só isso. Você precisa aprofundar naquilo. Pensa, quando você tiver um sentimento, acho que a gente tem que pensar, por que eu tô tendo esse sentimento? De onde vem esse sentimento? Eu lembro da primeira vez que eu senti isso? E às vezes vai ser a primeira vez que eu senti isso foi quando os meus pais me levaram para tal lugar. Já é uma história que você está ignorando. Então, às vezes, a gente tem tanto carinho por uma história de uma pessoa que a gente não conhece no TikTok ou de uma pessoa que a gente não conhece em um podcast, e a gente esquece de ter carinho por pessoas que a gente talvez tenha pouquíssimo tempo para saber muito.
Então eu falo, eu sempre tive esse interesse na história. Eu sempre fui curiosa, eu era uma criança curiosa e era uma criança intrometida. Eu gostava de história de adulto. Eu fingia que eu tava dormindo nas festas pra ouvir a história dos adultos, porque eu gosto de caso. Então, assim, eu quero saber tudo sobre a história dos meus pais, dos meus avós e também sobre a história dos meus colegas, sobre a história de uma menina de 10 anos. A gente entende muito com as crianças. Elas têm muita história pra contar e talvez histórias que precisem ser registradas porque elas vão esquecer. Então, assim, é isso que eu acho, que é a importância das histórias, e respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando tanto para a gente dar mais valor às histórias e às longas histórias. Gente, eu sou Gen Z, tá? Eu tenho 19 anos, eu sou geração Z total. Parem de fazer vídeos de 15 segundos, ninguém aguenta mais 15 segundos. Deu de 15 segundos. A gente quer, no mínimo, uns 5 minutinhos. A gente precisa criar esse movimento, a gente precisa fazer isso, a gente precisa falar, não, peraí, eu vou parar esses 5 minutos e eu vou ouvir isso. Isso daqui vai me acrescentar alguma coisa? Acrescentar. Então vai ser 1 minuto de eu assistindo isso. A gente precisa ter essa paciência, até porque 2025 a gente vai ter mais mudanças no algoritmo, e se a gente não souber acompanhar e a gente não souber realmente ter ali a nossa base, que é a nossa essência, e só ir fazendo pequenas adaptações para as tendências de mercado, a gente não consegue. Porque se a gente não sabe o que a gente acredita, o que a nossa marca acredita, e a gente quer só fazer o que está na moda, não dá para ter constância. Ô filha, quem me dera eu, aos quase 20 anos, né, ter uma noção, assim, de mundo igual você tem, e eu vejo claramente que você está descobrindo cada vez mais o seu propósito e Amém. como você está entendendo os dons que o Senhor te deu e como você vai usar isso, tá? Então eu queria, te fazer uma pergunta para que você falasse para as pessoas que estão ali do outro lado, eh como usar os dons que o Senhor nos deu para abençoar a vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, unir isto, sabe? Porque você unir o seu trabalho, unir os seus dons, unir o seu propósito, isso tudo para uma entrega maior é muito lindo. Que mensagem que você deixaria, não só para os jovens, né, da sua idade, que estão aí buscando um propósito, mas para as pessoas que estão buscando esse propósito e usar os dons que Deus deu? Eu acho que, primeiramente, dessa primeira coisa que você disse, eu tenho que te honrar, porque se com 20 anos eu tenho uma minúscula noção de mundo, porque não é nada a noção que eu sei que eu tenho muito mais para conhecer e para entender, e muito mais histórias para realmente conhecer ali, que eu posso me reconstruir diversas vezes. É porque uma menina, que é uma menina, hoje em dia eu vejo isso, de 27 anos, tinha um conhecimento de mundo, decidiu ter uma filha, e tudo que eu sei hoje em dia, você e meu pai me passaram. Então, todo esse amor que eu tenho, você é uma mulher indescritível, você é uma mulher maravilhosa, tudo que você fala agrega muito. Foi você que sempre nos incentivou, a gente chegava da escolinha, você falava assim: o que aconteceu hoje na escolinha? E aí, às vezes, a gente falava, foi legal. Você, mas legal como? Vocês brincaram de quê? Vocês fizeram o quê? E isso se estendeu até o último ano do ensino médio. Então, com certeza, se hoje em dia eu quero contar as histórias das pessoas, foi porque eu tinha uma mãe que queria saber da minha história e que me contava a história dela. Porque o papai não gosta muito de contar a história dele. E que contava a história dela e que me fez ter esse interesse por outras histórias. Então, é tudo eu devo a você e ao meu Ai, pai. meu Deus. E, consequentemente, aos meus avós, todo mundo que veio antes de mim, né? E um conselho que eu daria, com certeza, que é pra lá que dá, né? Que eu daria para tanto os jovens quanto as pessoas que têm essa coisa, tanto sobre os dons quanto sobre o propósito, é que eu também não descobri todos os dons que Deus me deu. Eu ainda fico com medo de falar, ah, não, isso daqui é um dom. Porque a gente tem que temer a Deus, né? E o que eu acho é, foca nas suas características genuínas, porque a gente constrói muitas características ao longo da vida, mas a gente sabe que tem coisas que são genuínas. Você genuinamente gosta de alguma coisa desde a infância, você genuinamente é alguma coisa desde a infância. Talvez as pessoas falem que você é uma pessoa, sempre foi muito carinhoso, é desde criança uma coisa carinhosa. Os nossos dons, eu acho que eles são muito manifestados, os primeiros traços na nossa primeira infância, na nossa segunda infância, que é aquela coisa pequena. Então, o conselho que eu daria, com certeza, é
Foquem nas coisas boas que vocês têm. E com certeza Deus vai se revelar nos dons a partir das qualidades ou de forças que vocês construíram através de dificuldades. E quando vocês descobrirem os dons que vocês têm, porque eu acho que não é fácil descobrir, usem. Usem sem medo. Comecem a pensar que não importa o que que fulano vai falar, o que que ciclano vai falar, se tá certo, se tá errado. Usa, entendeu? E vai errar, é uma caminhada, a gente vai ficar com medo, a gente vai errar, a gente vai tropeçar, só faz. Porque toda uma ideia, toda uma coisa elaborada, todo um pensamento, toda uma construção, todo um dom sem ação não vale de nada. Então, hajam, façam, construam, errem, não importa a idade. Tanto Amém. os jovens quanto todo mundo. Minha avó tá começando uma empresa agora com 7... Não pode falar a idade. Ai, gente, é muito emocionante para mim estar aqui ouvindo a Valentina, apesar de ouvi-la todos os dias, que é um Muito. privilégio. E eu fico emocionada, viu, filha? Sou muito grata ao Senhor pela mulher que você tem se tornado e quero te agradecer por ter ficado aí ouvindo um pouquinho da história dela. Ela tem muito para contar, então sigam a Bai VR, Sigam, vocês vão amar. gente. Tem muita coisa Por favor. maravilhosa, tem muita coisa maravilhosa por vir. E eu quero te agradecer, né? Você que ficou aí do outro lado nos ouvindo, Esse tempo todo. agradecer ao Açaí Fresh, nosso patrocinador. Obrigada por acreditar no nosso trabalho. Eu quero te abençoar, viu? Abençoa a sua vida, a sua casa. Não desista dos seus filhos, porque o Senhor tem o tempo dele. Só fica orando aí, porque o Senhor vai abençoar a sua casa em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e os seus pensamentos e que você use os seus dons em nome de Jesus. Ai, obrigada pelo convite. Amém, Amei, te amém, linda, te amo. amo. Perfeita.